Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 12, que nos diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O tema, irmãos, a igreja, um só corpo. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título o propósito dos dons espirituais. Muito bem, irmãos, essa lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem por título: os dons não são para elitizar o crente, ou seja, não são para transformar crentes em estrelas. Dons espirituais têm um propósito, têm uma finalidade, e é sobre esse tema que nós vamos estudar. O primeiro subtópico nos apresenta a igreja de Corinto, e diz o seguinte, logo no comecinho desse primeiro subtópico: a igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma igreja economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Era uma igreja que padecia com esses problemas. A riqueza não era o problema dessa igreja. O problema dessa igreja era a falta de senso do que de verdade é um culto espiritual. Aquela igreja sofria por causa da cultura idólatra, na qual todos eles nasceram. Todos que estavam naquela igreja vinham de uma cultura altamente idólatra, de uma cultura que era acostumada com a troca de favores, de uma cultura onde você tem que pagar para obter bênçãos. Assim sendo, irmãos, a forma deles exercerem o seu cristianismo, e nós vamos lembrar aqui que eles não tinham pleno conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia ainda estava sendo escrita, então era aceitável alguns erros, não é aceitável hoje. Eles nascem dessa forma, essa igreja surge desse jeito, porém, para nós hoje não faz mais sentido essas coisas acontecerem. O segundo ponto desse primeiro tópico diz o seguinte: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Vejamos bem, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidades sexuais e etc. Por isso Paulo chama de carnal e imatura aquela igreja. Isso se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 3. Então vejamos bem, uma igreja que manifestava poder espiritual, uma igreja que manifestava dons espirituais, e Paulo diz que eram abundantes, que eles tinham uma grande manifestação de dons espirituais, e ao mesmo tempo uma igreja extremamente carnal, uma igreja totalmente imatura. Nós vamos observar, irmãos, que aqui no nosso país a coisa não é muito diferente. A forma como essa igreja surgiu, a igreja de Corinto, o local onde ela surgiu, e aí nós podemos olhar para as nossas igrejas. Eu congrego desde 94, então eu sou filho de uma geração que já estava experimentando a teologia, o devido estudo teológico, já haviam formações teológicas dentro da igreja, e no entanto, nós vamos olhar para a massa do nosso povo e nós vamos ver que boa parte das pessoas que praticavam a fé naquela época e boa parte do povo que pratica a fé hoje é uma fé muitas das vezes ecumênica. Em que sentido?
existe uma grande confusão teológica no meio do povo. Não é, irmãos, que todo mundo tem que fazer um curso teológico. Não, bom seria se todos fizessem. Mas não é isso. Mas é simplesmente uma pureza de fé. Crer e crer de verdade naquilo que a Bíblia ensina. Nós vamos observar que o nosso povo vem de um mundo idólatra, à semelhança dos coríntios. E eu nem estou falando aqui da Igreja Católica, mas eu estou falando da crença popular. São pessoas que acreditam na mágica, são pessoas que acreditam na barganha espiritual. São pessoas que acreditam que se pagarem determinada promessa, que se pagarem determinado valor, dá para obter algum favor de Deus. Dá para obter algo da parte de Deus se eu fizer determinada coisa. Eu faço determinado favor para Deus e Deus faz determinado favor para mim. E isso é de um erro absurdo quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe essa barganha. Não tem como pagar pelo favor de Deus. Não tem como pagar pelo que o nosso Deus fez pelas nossas vidas. Não há como pagar isso. E isso, irmãos, precisa ser ensinado nos nossos púlpitos. Esse é um grande trabalho que requer de nós, pastores, um comportamento com a palavra de Deus que não nos permita enveredar pela fantasia religiosa, que não nos permita coabitar com crenças nas mágicas religiosas, como por exemplo, sal do Mar Morto, azeite do Monte das Oliveiras, fogueira santa, arco da aliança e tantas outras formas de enganar as pessoas que mistificam algo que é simples. O cristianismo é simples. E nós vamos observar exatamente isso nesse versículo da nossa leitura bíblica de hoje. É exatamente isso, ou exatamente disso, que Paulo está falando aqui no versículo 12, quando ele traz à nossa memória a função do corpo, que não dá para viver separado da cabeça. Somos muitos membros, pertencemos ao corpo de Cristo. Agostinho diz o seguinte: Cristo inteiro inclui tanto a cabeça quanto o corpo. Ou seja, Cristo completo inclui-nos também. Nós somos incluídos nisso, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, não dá para trabalhar separado da cabeça. Não dá para nós fazermos uma coisa e a cabeça quer fazer outra. Todos nós temos que andar guiados por Cristo, guiados pela cabeça que é Cristo. Por sermos corpo de Cristo, irmãos, nós vamos compartilhar da mesma natureza que a cabeça tem. Ou seja, nós vamos viver no mesmo ambiente. Nós vamos participar das mesmas ações. Quando os dons se manifestam no meio da igreja, é Cristo operando. É Cristo porque é a cabeça se manifestando. É a vontade da cabeça deste corpo, que é a igreja, de que tais coisas sejam operadas, de que tais coisas aconteçam. Então as pessoas não podem sentir-se mais importante porque nelas manifestam dom tal ou dom X. Mas todos nós operamos segundo a vontade da cabeça. E todos nós fazemos determinados trabalhos segundo a vontade da cabeça. Cristo opera através de sua igreja. Nós temos que ter a consciência de que, assim como Cristo tem um corpo, e esse corpo somos nós, Cristo, o nosso Deus, tem um corpo, e esse corpo somos nós que somos membros dele, nós compomos esse corpo. Da mesma forma, nós também temos que entender que nós que somos corpos temos uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Então toda a igreja deve seguir sua orientação. Toda a igreja deve caminhar segundo a vontade de Cristo. Nós vamos observar que essa igreja de Corinto, ela padecia com a carnalidade. Paulo vai chamá-la de carnal por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes, e nós aqui já até mencionamos a imaturidade.
E isso não fica muito longe de nossas igrejas, infelizmente. Porque essa carnalidade também vai acontecer, o abuso dos dons também vão acontecer. E é nosso trabalho inibir que tais coisas aconteçam. É nosso trabalho zelar para que esta igreja cresça e cresça saudável, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Cristo Jesus, que é a cabeça. Então sim, Cristo tem um corpo, mas nós também temos uma cabeça. E temos que seguir a orientação desta cabeça. Temos que seguir a orientação e a vontade desta cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então, assim sendo, amado, busque a presença do Senhor. Busque a vontade de Deus. E permita que o Espírito Santo te encha de graça e te dê os dons que é necessário hoje para a Igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe e tenhamos todos nós um excelente dia, em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz.